Bom dia a todos, aqui é o Pablo Bittencourt, economista-chefe da Fiesc, 25 de abril. Passo para comentar um pouco daquilo que tem sido notícia no último mês, as política comercial e tarifária do governo Trump, as reações do governo chinês e um pouco das expectativas sobre o que deve acontecer nesse próximo mês, no mês de maio, mês central, aparentemente. Bom, o primeiro elemento a ser levado em consideração aqui são as idas e voltas, né? Então, inicialmente tarifas muito elevadas, são 22 dias atrás a gente teve o anúncio de tarifas elevadíssimas contra diversos países do mundo e 10 dias depois um abrandamento de todas as tarifas, exceto com a China, que houve uma escalada, né, exorbitante, claramente, entre esses dois países, chegando a tarifas de quase 150% um contra o outro. Evidentemente que isso não é sustentável, é muito prejudicial para os dois países. A gente tem visto as análises de impacto girando com algo em torno entre 0,6 e 1 ponto percentual de perda de PIB para esses países para cada um dos países, por causa desse nível de elevação de tarifas. Então, a expectativa que todo mundo, não sei se todo mundo, mas eu tenho ficado há muito tempo, é de que esse primeiro choque fosse seguido de um abrandamento, e as notícias mais recentes têm dado sinalização nesse sentido. Já há sinalizações, a gente pode ler como sinalizações, né, de que haverá um acordo, né, já existem tratativas e deverá sair um acordo em maio entre Estados Unidos e China para a questão das tarifas, né? Também houve uma volta, né, do Donald Trump em relação a fala dele sobre o Jerome Powell, que é o presidente do Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos. Isso foi muito importante, porque ele dizendo que gostaria de ver, primeiro disse que gostaria de ver o Jerome Powell fora do Federal Reserve, e depois voltou atrás, né, dizendo, olha, não foi bem isso que eu quis dizer e tal. Isso é super importante, porque a gente está falando de um banco central independente, né, então que não deve reagir e nem está submetido à política econômica do governo. Então, é super importante que não exista mesmo essa interferência. Além disso, acho que sim, importante comentar que o Scott Bessent, que é o republicano da ala mais moderada, que é secretário do Tesouro nos Estados Unidos, né, ele está com um discurso também mais brando, e tanto no que se refere às tarifas, como no que se refere ao apoio a instituições multilaterais. A gente vê aqui ele dizendo, por exemplo, os Estados Unidos mais fortes não é o mesmo que os Estados Unidos sozinhos, né? Falando ao Fundo Monetário Internacional, quer dizer, dizendo que aparentemente quer manter, né, os Estados Unidos como um sócio do fundo, e isso é importante para a manutenção de instituições que são importantes para a ordem econômica. Além disso, a gente viu durante a semana dados na economia dos Estados Unidos que se mostraram bem, né, uma economia resiliente, com força, apesar de uma perspectiva um pouco pior, por causa de tarifas e de toda essa turbulência, do aumento de incertezas, mas quando a gente olha os dados continuam mostrando uma economia forte, de produção, com inflação adequada e, enfim, taxa de desemprego também adequada. O que realmente está um pouco perigoso aí são as expectativas sobre o futuro, tanto no consumo como nas compras de bens, né, medida pelas demandas das expectativas dos gerentes de produção. Isso piorou um pouco, é algo a se ficar alerta, né, porque é um sinal de uma crise, né, não é uma tendência, mas um sinal. Além disso, acho que sobre o Brasil é importante falar que houve uma melhora nas expectativas de inflação. Elas em grande medida estão associadas àquilo que é importante, quer dizer, que são preços de núcleos de inflação que melhoraram nos dados que saíram de IPC, né, de índice de preços ao consumidor da FGV e outras
medidas de inflação, os dados do IGPM também, que são medidas de preços, especialmente de preços de produtos que captam bens importados, também estão vindo muito bem, e isso melhorou as expectativas de inflação para esse ano, e também gera uma certa melhora nas expectativas de taxa de juros para o Brasil, né, por consequência. Então já há uma aposta de que deva se elevar apenas 0,25% a taxa de juros na próxima reunião do Copom, e depois encerraria o ciclo de alta. Além disso, tem que comentar também uma melhora nas expectativas de PIB, que está completamente ligada, ou em enorme medida ligada à safra agrícola brasileira, que deve vir muito forte, né? Apesar da atividade econômica em geral estar aquecida, a gente deve ter uma super safra que vai puxar o PIB nesse ano. Bom, é isso, amigos. Esse era o comentário dessa semana. Um abraço a todos e até a próxima semana.